Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é dia 14 de abril hoje é dia 15 de abril de 2025. É uma terça-feira, são 9h47 da manhã e se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta para tomar nota desta conversa. Na verdade, o que eu vou fazer é traduzir um vídeo que está em espanhol e traduzir algo que vem da metafísica, e à medida que eu for traduzindo e falando, vai tomando nota porque vai ser muito importante. Então o que eu vou fazer nesse momento? Soltar o vídeo, fazer a tradução e tomar nota também, por isso que eu estou com papel e caneta aqui, e vai ser bem importante esse nosso bate-papo. Então bora pro jogo, papel e caneta em mãos, porque o que eu vou trazer para você é um conhecimento que de fato vai abrir a sua mente e você vai aplicar na sua vida. É um conhecimento guardado no tempo, que está perdido em papiros antigos. E não é uma simples história. É um sussurro ancestral que surge na sua consciência e desperta algo que está dormindo em você. É uma mensagem não para ser entendida com a mente, mas ser recordado com a alma. E o que eu vou trazer para você é ressonância de algo que sempre esteve em você. Durante eras, nós acreditávamos que eram fragmentos de Deus, que éramos separados, e muitos buscam fora o que já existe dentro. E a verdadeira queda no Jardim do Éden foi separar o conhecimento de algo que é único, e você vai se conectar com a sua verdadeira essência. E essa viagem que nós vamos fazer aqui não vai te dar respostas cômodas, vai ser um espelho que vai te devolver aquilo que você foi antes de estar aqui em vida. O seu chamado começou, e se você está me ouvindo, é porque você já me ouviu antes. E a questão é a seguinte, preste atenção e tome nota. O homem nunca deixou de ser divino. Desde os tempos remotos, o homem vem caminhando, acreditando que ele é parte de Deus. E como se isso fosse verdade absoluta. É uma ilusão. As civilizações inteiras se camuflaram em religiões, culturas e tradições. E foi pregado a obedecer imagem e pessoas que se acreditam ser profetas estarem acima de você. Isso é uma ilusão. Preste atenção. Milhões de pessoas viveram em uma farsa disfarçada de santidade, adorando o externo, sem entender o fogo interno. Todo o sistema de controle necessita de uma cenografia. E a nossa foi construída sobre a crença mais perigosa de todas, chamada separação. Nos disseram que o Criador está no alto e que nós estávamos aqui abaixo, carentes, incompletos, tendo que buscar e adorar. E que ser superior está lá e nós somos inferiores. E que a sabedoria era um tesouro reservado para poucos. E que a maioria devia se conformar com a ignorância e com a incoerência. Só que o corpo hermético declara que Deus é o todo. Nada existe fora de Deus, nem separado da sua essência. Ou seja, como que o ser humano pode sair do paraíso se tudo é o paraíso? Como pode separar do que lhe constitui? O engano não foi a caída do homem, senão a invenção de uma caída, de uma queda, um relato imposto, onde a gente não parou para pensar. E o preço que a gente paga por isso é criar uma ilusão que só existe na mente condicionada. O Evangelho de Tomás diz: o mal nasce da ignorância. E é essa ignorância que permite que a gente saia dessa verdadeira origem de estar com o Criador. A queda é simbólica, não é literal. Foi um encantamento e mais do que um castigo. Desde os templos babilônicos até os concílios que definiram crédulos, as pirâmides do Egito, os impérios e toda a informação, toda a história foi escrita porque quem compreendeu o poder da consciência e aprenderam a moldar a mente humana. Tem uma tábua antiga que revela que o que está abaixo é como o que está acima. E se isso é certo, então o divino não está acima, está em tudo, especialmente em cada um de nós. E o universo interior e exterior são reflexo de uma mesma fonte. O maior controle não é visível, é invisível. E o ser humano não precisa
pedir perdão para nada, porque Ele é Deus. Sempre você foi um com Deus. No Salmo 32 diz: vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo. E se isso é verdade, o que nos impede de ter aquilo que já é? E a mentira nunca foi total, porque como uma linguagem secreta perdida no tempo, guardaram a verdade com símbolos e metáforas, principalmente parábolas. Jesus diz o seguinte: o homem se converte naquilo que pensa constantemente. E é nessa frase que se esconde a chave que as religiões tiram do ser humano, a chave que abre a seta invisível. A realidade não é algo que se sucede, é algo que se cria, e se cria em palavra. Por isso que Deus disse: haja luz e houve luz. Então, quando você repete frase que não é sua, você proclama uma limitação ao invés de poder. Quando você reza por salvação, ao invés de acreditar que sempre foi livre, e Jesus fala isso, né? No Evangelho de Filipe: quando éramos hebreus, éramos órfãos, agora, na verdade, somos ilimitados. E não é a escritura que define a vida, é a história que você conta de você mesmo. E aqui não tem objetivo de prometer nenhuma crença, não busca seguidores, senão te fazer enxergar quem você é de verdade, o próprio Deus. Então, se você enxergar, você vai perceber que você tem o poder para qualquer coisa. Somos filhos do Deus Altíssimo. Salmo 82, 6 diz isso. Pela humanidade há de se recordar. E é o seguinte: o homem vive como um escravo dos seus próprios pensamentos. A gente tem sido programado como grandes mortais ilimitados. Nos é ensinado isso, né? Baixar a cabeça, desconfiar da nossa intuição e negar o nosso coração. Ouvir a mente, quando na verdade o que nós precisamos ouvir é o nosso coração. E o universo inteiro sussurra isso. É a primeira lei espiritual universal. Tudo é mente. Nada existe fora da consciência. Tudo que a gente vê, toca, pensa, nasce no campo infinito da mente universal. Isso significa que você não é uma vítima do mundo, você é o Criador. E é desse pensamento que você experimenta a si mesmo como forma. Essa energia que orbita na origem de tudo que é. Quando você recorda que tudo é mente, você recupera o seu poder e sai dessa realidade ilusória e transforma o seu destino. A verdadeira escravidão não está em cavernas físicas, e sim na prisão das ideias impostas. E se tudo é mente, então você é uma ideia sagrada dentro da mente do todo. Só falta você se lembrar disso. A queda não foi um evento físico. Ninguém saiu do alto para baixo, foi uma percepção da consciência. Não se trata de uma expulsão onde existe um lugar que o ser humano não pode entrar mais. Simplesmente foi persuadido de que não tinha. Assim nasceu a era dos intérpretes sagrados. Aqueles que sabiam e aqueles que deveriam ser silenciados. O homem foi silenciado pelo engano, pelo temor. Aonde habitava a clareza, se instalou uma fé cega, frágil e dependente. A voz interior foi enterrada e a partir disso o homem passou a estar cego no mundo e não enxergar sua missão. E passa por uma experiência de obediência cega. E passa a acreditar no que é dito nos púlpitos, nos palcos, como um sussurro eterno que atravessa os ciclos. Isso se esconde nos mistérios dos sinos, da Bíblia, dos textos agnósticos que sobreviveram. Tudo se repete com distintas palavras, a mesma revelação. O homem não precisa ser salvo, ele precisa se libertar. Não existe uma vinda, o reino já veio. Jesus disse isso no Evangelho: o reino está dentro de você. Como pode alguém buscar a Deus fora se o eterno já está dentro?
Por que eu preciso buscar uma salvação se a salvação ela já existe fora do tempo? O maior engano não foi criar uma religião, mas acreditar que Deus está lá, que o nosso poder é sacrifício. Porque se o homem se lembrar que não tinha cárceres, não tinha império que pudesse controlar uma consciência livre. Platão já falava isso no passado. O medo só nasce em quem tem crenças. E aí isso gera em cárceres e as pessoas ficam presas e não é real. Nunca foi. Como ao relato de Platão, o prisioneiro que contempla as sombras pode se dar volta, impossibilitado de ver a luz. E quando você abandona a religião, e você é livre. Livre! E o despertar não é acumular mais ideias, senão soltar as falsas. Não é aprender, é desaprender. Não se trata de alcançar algo novo, senão de soltar o que está aqui. O hermetismo afirma com claridade: quando o homem conhece a si mesmo, ele se torna imortal, porque a morte não tem poder sobre ele. A verdadeira iniciação não é fora, não é cerimônias, títulos, é quando a sua alma recorda que você sempre foi livre e divino. Isso é incrível. O caminho a Deus não é uma evolução, é uma memória. Está na palavra. O que te mantém dormindo é a ilusão dos seus olhos. A resposta é muito simples. Você é prisioneiro da sua alma. E quando você descobrir que você é livre de verdade, não há muros. O muro está aqui, ó. O mundo é uma ideia. O homem nunca deixou de ser divino. A única coisa que falta é se lembrar. O véu da separação. Tinha um tempo anterior, antes da linguagem, que não havia nem homem, não havia nada. Não havia nenhuma forma. Era o todo. Não existia ordem entre céu e terra, nem linha que separa a matéria do espírito. E distinção nenhuma entre o Criador e a sua criação. Tudo era um só. Uma coisa só, sem forma. A unidade não era uma teoria, era o pulso natural da existência mesma. Então, algo se quebrou. O relato de Gênesis fala que isso se quebrou através de uma palavra: haja luz. O que é a luz? É a clareza. O que é essa conversa? É a clareza. E o homem, no capítulo 3, versículo 22 de Gênesis, diz: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. A perda do paraíso é a ilusão que foi criada. Assim surgiu a ideia de separação. E com ela, a consciência de dualidade. Os antigos sabiam que não foi uma rebeldia, senão acreditar que o divino estava em outro lugar, pensar que o sagrado estava fora e não dentro. Tem uma sabedoria que diz que quando você conhece a si mesmo, você será conhecido. Se você não se conhece, você vai viver em pobreza, fome, miséria, e você vai ser essa pobreza, fome e miséria. E a pobreza está aqui, ó. O pecado original não foi uma falta moral. Foi uma cegueira, como um espelho que parte você não consegue ver a imagem completa da consciência. Então, como um espelho partido, assim a consciência humana, em fragmentos. Então o eterno foi disfarçado de algo pessoal e passageiro. As pessoas falam: meu Deus, não é meu, tudo é meu, tudo é eu. Energia e unidade. Luz e sombra. Espírito e corpo. Tempo e eternidade. Essa divisão não é real. É uma ilusão projetada sobre o muro da percepção. Sombras que dançam, como a alegoria de Platão no mito da caverna.
O hermetismo antigo entendeu isso. Hermes Trismegisto resumiu em uma frase que diz: tudo é um. A separação só existe na mente. E essa mente desconectada da sua raiz sagrada se converte em tirana. E aí a humanidade, encantada por seu próprio pensamento, começa a crer nas fronteiras e criar fronteiras. Brasil, Angola, Portugal, cara, são só fronteiras. Tudo é um. A consciência desacende não por castigo, mas por ignorância. A ignorância é a prisão. O corpo nos entrega uma cena simbólica que diz tudo. Somos mestres da nossa vida. E no meio do caos, você escuta uma voz que clama lá no profundo: você é o fogo que arde em tudo. A chama nunca se apagou. Ela só está coberta por um olhar cego. E assim começam as religiões, sacrifícios, templos de pedra, culto a nomes e formas, adoração a deuses. A separação foi convertida em lei. E o homem deixa de se ver como criador e se torna escravo das suas próprias projeções. Mas a verdade, Deus nunca saiu de dentro de nós. As semelhanças mais antigas sabiam disso. A queda não foi um descenso, senão um sonho. Uma espécie de letargia coletiva. Na tradição cabalística, isso se conhece como contradição. E essa contradição não significa separação, sim ocultamento. Deus não se foi. Ele está dentro de cada partícula do que foi criado. E o vazio não é carência, e sim aonde mora Deus. Deus mora no vazio. O que a gente chama de realidade não é realidade, é ilusão. Um espelho aonde o divino se oculta, esperando ser descoberto por aquele que se atreve a ir mais além. O vazio não é a ausência do sagrado, é o disfarce. O que a gente chama mudo é uma expressão, uma representação sutil da onde o divino está, através de formas, nomes e aparências. É um jogo de espelho, onde o eterno vive e não está perdido. O taoísmo compreendeu isso desde a origem. E ele expressa assim: aquilo que você pode ver não é verdadeiro, senão a fonte daquilo que está dentro de você. Tudo que existe fora é uma criação de dentro, tudo é mente. Tudo o que você pensa, você cria. Essa é a verdade mais profunda. E Deus não habita nas palavras, sim no silêncio. O mundo não é sólido, é um sonho. E o verdadeiro despertar não consiste em encontrar respostas, senão recordar que tudo isso é manifestação de uma consciência. Existe uma estrutura mental que faz a gente acreditar que é fragmento. E quando o mundo se retém, o que a gente tem é a visão direta de uma unidade. O pecado original não foi um ato moral, mas uma distorção, uma miragem. No instante que a consciência deixa de sentir parte do eterno e começa a caminhar, e quebrar isso é entender que você é Deus. Mas os seus temores te impedem de enxergar isso. É uma mentira ancestral. A mentira de que algo está separado da fonte. Não existe separação. A salvação não está em fazer nada sagrado, não está por obras. A verdadeira redenção está na graça, não em sacrifícios. A chave é soltar, não é segurar, voltar ao silêncio. Não se trata de aprender, e sim desaprender. Buda não descobriu uma verdade nova. Quando Buda descobriu a iluminação, ele compreendeu que ele não era real, que ele era uma reflexão.
do todo. Parece real. Ao você tocar, não há nada. Adeus. Toda a estrutura de separação deixa de existir. Ao final, é uma ideia sustentada por condicionamento. O ser humano não foi expulso do paraíso. A expulsão é ele acreditar que foi expulso. E foi só aqui, mental. Ele entrou no sonho do exílio. E o regresso não é uma conquista espiritual. É um ato de se recordar. Recordar que nunca caiu. O que há depois da morte? O final da viagem não é uma meta, é uma revelação silenciosa. Sempre estivemos aqui, nunca partimos. E a única pergunta que a gente pode fazer é: a humanidade está pronta para despertar? Somos deuses. Palavras são portas que abrem chaves. A civilização antiga que conhecia o verdadeiro nome de algo tinha poder sobre aquela essência. Em linguagem, você tem o poder para tudo. É uma invocação a linguagem. Abracadabra. Cada palavra é um ato mágico. Cada frase uma criação. Os primeiros homens descobriam isso e percebiam isso. É um conhecimento oculto. Eles não temiam por superstição, porque eles sabiam o que estava por trás daquilo, por trás da palavra. Deus é a palavra. Está no livro de João. No livro de João diz: eu sou a palavra. Eu sou o verbo, né? Deus é o verbo. Isso transforma tudo. Eu vou te falar uma frase que, se você compreender ela, você se transforma para sempre. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Salmo 82:6. Isso não é uma metáfora. Não é uma parábola para confortar o coração. É uma afirmação. O ser humano é Deus. Não por mérito, nem por evolução. Por origem. Não porque vai se transformar em algo superior. Você já é. Essa verdade foi negada, disfarçada e escondida do dia a dia. Se converteu em sussurro audível. Tudo que você vê é criação humana. A separação entre o humano e o divino foi uma construção para ocultar o evidente. Uma prisão sustentada pelo medo. No Evangelho de Tomás, diz que não há força perdida. O que há dentro de você é você mesmo. E você nunca está livre de você mesmo. E você nunca vai se libertar de você mesmo. E quando você descobrir a sua grandeza na palavra, você se impõe. O proibido não está no secreto ou em código decifrado. Está escondido no seu coração. E você sente, é o sentimento, é o sexto sentido. Hermes Trismegisto já dizia: o homem é um deus mortal e os deuses homens mortais. Não há distância entre ambas as naturalidades. Nós somos silenciados. Os textos reduzidos a cinzas e a sabedoria trocada por obediência. Porque se a humanidade recordar que não precisa de intermediário e que isso é direito, ele não precisa de uma religião. Qualquer hierarquia, religião ou dogma é para tirar a pessoa do centro dela mesma. Jesus fala sobre isso no Evangelho. Jesus não criou religião. Religião foi criado pelo homem. Quando Jesus foi blasfemado porque ele disse que era Deus, ele está dizendo: não está escrito vós sois deuses?
Isso é muito poderoso. Falaram que Jesus estava blasfemando quando ele diz: eu sou Deus. Vós sois deuses. Não se trata de se submeter, e sim de se recordar que o divino somos nós, de reconhecer a natureza sagrada de cada ser humano. A salvação não vem de fora. É um despertar que está aqui, ó, que emerge de dentro. O maior adversário do homem não é um Satanás, não é um diabo. É a desconexão e a ignorância. No Evangelho de Filipe fala isso. A ignorância é o problema da humanidade. Romanos 12:2, né? Transformai pela renovação da mente. A conspiração silenciosa começou contra a memória espiritual da humanidade. Destruíram templos de sabedoria e reescreveram escrituras. A verdade foi envolvida em dogmas e superstição. E hoje as pessoas se acreditam pecadoras e acreditam que precisam se batizar, criam símbolos para poder... E muitas se chicoteiam, né, também. Sussurros de símbolos e textos ocultos. O que está acima é como o que está abaixo. E o que está abaixo é como o que está acima. Não tem barreira entre o humano e o divino. São reflexos de uma mesma substância. Você não precisa buscar fora o que teve sempre dentro. A presença divina habita em cada célula, em cada respiração. A presença de Deus não habita em trono celestial, mas no coração do homem. A redenção não está fora. Está quando você reconhece que todo o universo é consciência. Não está numa instituição. Não está num lugar em 4 paredes onde as pessoas vão. Não é sacrifícios e penitências. Não precisa de sofrimento. Tá aqui, ó. Tem uma frase que vibra com o Salmo 82. Tatuamacito eres isso. A alma individual não é distinta do Brahman. É o todo. O ser humano precisa soltar a ilusão da sua pequenez, romper a prisão do sentido e das crenças limitantes. Os antigos astecas sabiam disso. Para eles, o mundo era uma percepção, uma espécie de sonho compartilhado. Nos relatos antigos é revelado que os homens do passado alteravam a realidade porque sabiam que eram seres ilimitados. Nunca deixamos de ser infinitos. Não existe morte. A morte é uma superstição. Por que existe a escravidão mental? Porque quem escreve a história descobre que é mais fácil controlar um homem preso do que um homem livre. Por isso a ideia de um pecado original e a necessidade de uma redenção. Foi criado hierarquias, onde poucos poderiam interpretar o divino e o resto devia aceitar sem questionar. Manipulação. O tempo todo. O ser humano é manipulado o tempo todo. O Salmo 82:6. Salmo 82:6.
Salmo 82, 6. Salmo 82, 6. O homem é Deus. Só que quando ele não assume isso, alguns se beneficiam. E a palavra é a raiz invisível de toda a criação. No amanhecer dos tempos, quando o ser humano havia se desconectado, a palavra não era para comunicar, era um ato de poder, uma extensão direta da consciência. Não se falava para escrever, se falava para criar. Cada som era uma vibração sagrada, cada pronunciação saía poder. A voz não era um eco, era a ferramenta com a qual tudo se era criado. O princípio é o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra não é um símbolo, é substância, é a origem. A realidade não se observa, se pronuncia. A civilização antiga sabia disso. No Egito, Tote não movia o mundo com as mãos, com a voz. Declarava a existência e o cosmo respondia. O universo emergia das palavras, convocado pela sua palavra. Na Índia ancestral, os Vedas sabiam disso. A vibração primordial, não é o idioma, é o pulso do universo. Quando você fala, você solta o quê? Frequência. Voz é frequência. Se você está aqui até agora 30 minutos, significa que está fazendo sentido para a tua mente. Existe um código vibracional. Cada letra é uma frequência, uma partícula viva que sustenta as estruturas, a estrutura invisível dos mundos. Não são palavras a lançar, senão arquiteturas sagradas. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Gênesis. Essa é a capacidade de invocar a luz, não confinada a um ser externo, vive em cada um de nós. Porque se Deus está em todos, então a palavra criadora também está em nós. A tábua da esmeralda nos revela com clareza. O que está abaixo é como o que está acima. O que está acima é como o que está abaixo. E se isso é certo, e tudo indica que é, então esse é o verbo que habita em nós, que criou todos os mundos. Não há palavra sem poder. Não há som sem ressonância. Falar é criar. Pensar é vibrar. E quando você compreende isso, você deixa de usar as palavras como se fosse uma ferramenta vazia e passa a usar a palavra para criar, porque cada pensamento e palavra tem direcionamento. Cada declaração é uma semente. Assim como o universo foi criado através da palavra, a nossa realidade também responde à palavra que dizemos e pensamos. Não como metáforas, mas como lei. O universo foi pronunciado à existência e cada palavra que sai da nossa boca é fogo e poder. O único verbo que deu forma a tudo, as estrelas. Pensar e falar não são atos inocentes. São movimentos de energia. São atos de criação. Por isso, desde os tempos antigos, é desenhado que nós temos força. Quando pronunciamos algo com claridade e propósito, alteramos o nosso mundo. Você altera o seu mundo através do poder da sua palavra. A sua palavra se converte em vibração. Existem dois caminhos, um de luz e um de temor, e a língua é o instrumento de ambos. Quem conhece a palavra, conhece o poder. E quem a domina, pode transformar o seu mundo. O ser humano moderno fala sem consciência, utiliza a linguagem como se fosse inofensivo.
repete sem pensar, amaldiçoa sem saber, promete sem sentir. E a palavra não é comunicação, é uma força sagrada que molda a existência. Foi feito um estudo onde a água é exposta a frases de amor e a água cria harmonia. Os cristais obedecem de forma geométrica. Quando lhe dirige palavras de ódio ou de violência, se fragmenta em caos. Se as palavras podem moldar a estrutura da água, que efeito tem no corpo humano? O corpo humano é feito de água. Quando você fala, você vibra. No Cabalhon, texto fundamental, diz o seguinte: o todo é mente. Se a realidade é mental, então a palavra é o canal entre o pensamento e a forma. E esse é o instrumento mais poderoso do mundo. É a ponte entre o visível e o invisível. Não basta falar. Não é sobre emitir qualquer palavra. O poder real não está na palavra vazia, mas na vibração que ela sustenta, no propósito que ela anima. Os mantras sabem que não são simples orações, são códigos vivos que ressonam com a estrutura do universo. Não é uma metáfora, é uma frequência. Uma ligação entre a consciência e o pulso eterno do cosmos. No Evangelho diz que a gente pode transformar a realidade pelo poder da mente. O que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. Não se trata de falar. Se trata de vibrar a partir do coração. Pensamento, emoção e palavra se fundam em um só ato. Então a palavra se converte em decreto. O decreto em ação e tudo acontece. Seja impecável com as suas palavras. Use o poder das tuas palavras na direção do amor. Porque falar não é se expressar, é dirigir energia. É afirmar a realidade. Cada palavra pronunciada é uma semente. Uma semente invisível que cai no campo fértil daquilo que é real. E como toda semente germina. Falar desde o medo gera medo. Falar de claridade e intenção verdadeira abre portas. Destrava coisas que pareciam bloqueadas. Os antigos sabiam disso. Em rituais herméticos, conhecer os nomes sagrados não era um luxo, era uma necessidade. Os nomes divinos não eram etiquetas, eram frequências. Cada sílaba ressonava com a essência daquilo que lhe falava. E isso criava realidade. É uma forma vibracional, uma chave que, ao ser pronunciada com consciência, alinha o iniciado com as forças criativas do universo. Esse princípio ressoa em todas as tradições esotéricas. Saber o verdadeiro nome de algo é ter poder sobre a sua manifestação. No mundo moderno, isso foi oculto. E a linguagem está sendo vazia. E as pessoas falam por falar. Tudo está distorcido, reduzido a ruídos, convertido numa arma de manipulação massiva. Estamos na melhor fase, a melhor oportunidade da vida. Quem modela as palavras modela a percepção. E quem controla a percepção governa a realidade. Essa é a verdadeira guerra que a gente vive hoje. Não uma guerra de espadas, mas
de narrativas, discursos. Olha a política no mundo, o poder da palavra, eles sabem disso. Toda palavra é um decreto. Cada pensamento emana um som e é um contrato com o universo. E aí eu tenho uma pergunta. Como rompemos isso? Como recuperamos a consciência sagrada da linguagem? A resposta não está em fórmulas mágicas, mas na intenção. Falar como quem sabe o que está criando. Pronunciar cada palavra com decência, com uma intenção. Não repetir afirmações vazias, senão dizer aquilo que está na alma. Sentir o que diz. Vibrar com o que se decreta. Porque falar com verdade é falar com poder. E falar com medo é fortalecer a prisão invisível da ilusão. Apocalipse fala isso. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. Essa espada é a palavra. Ela pode cortar ou libertar, aprisionar ou libertar, constrói mundos ou destrói mundos. Tudo depende da consciência como que se usa. Porque se tudo que existe é vibração, se o universo é vibração, então o poder da palavra é recordar que nós temos o poder de criar. Somos um verbo vivente, uma voz caminhante, um canal de mistério, capaz de dar forma ao invisível. Tá pronto para assumir essa responsabilidade? Ou vai seguir falando sem pensar, sem sentir, sem saber? Cada som que você emite cria sua existência. Desde a origem do tempo, o conhecimento sagrado nunca pertenceu a uma só língua ou um só rosto. Como um sussurro eterno, toda geração está por trás das palavras. Assim como um rio, existe o fluir das palavras. Palavras criam poder. Deus é uma esfera infinita cujo centro está em todas as partes. O divino não é um ente distante, mas uma presença viva, presente em cada partícula da existência. Os sábios da Índia, através da Upanishad, sabem com toda certeza que nós somos isso. Não há nada externo que buscar. Não há nada fora do ser. O divino não está lá, está aqui. Antes de toda a criação, a luz infinita era o todo. E para que algo pudesse existir, essa luz se contraiu e separação não é castigo, é criação de cenário, algo necessário para que a alma possa ter sua viagem de regresso. O exílio é da consciência, não é do corpo. A realidade é uma dança da mente, uma ilusão sustentada por desejos e percepções. O que parece sólido é só uma projeção da mente. A verdade não cabe em palavras, não vive em templos. Se desprega de qualquer coisa e é uma dança invisível das estrelas. Quem compreende isso
Deixa de buscar e começa a ver. Existe um sonho dentro de outro sonho, né? Não como metáfora, mas como verdade. O sólido é uma capa. A pergunta que eu tenho para você é: o que está presente aí até aqui para você? Depois eu vou voltar dando continuidade à parte 2 dessa conversa, para não ficar extenso. E vou assistir esse diário outras vezes também. Vou convertê-lo em áudio e ouvi-lo muitas vezes. E a pergunta final, antes de encerrar esse diário, é: se você pudesse comer o que você fala, a sua alma seria nutrida ou envenenada? Eu tenho praticado maiêutica, que é a arte de fazer perguntas. A arte de questionar abre portas. E questionar e fazer perguntas não é colocar o outro na parede ou querer ser melhor ou pior, mas é simplesmente descobrir. E descobrir a si mesmo é questionar. Questione-se. 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 Cuide das suas palavras e, através dela, crie o poder da tua vida. Você tem o poder da criação. O poder da criação mora naquilo que você fala, através das suas palavras. Palavras pronunciadas geram a realidade. Pensamentos produzem sentimentos, que produzem palavras, que geram concordâncias, acordos e contratos, e decreto, e ação, e o mundo.